Na temporada de 1970-1971, o Manchester United, apelidado de Os Diabos Vermelhos, ainda desfrutava da glória da vitória no Campeonato Europeu de 1968, mas também enfrentava as dificuldades de uma transição geracional. Sob a liderança de nomes lendários e jovens talentos em ascensão, o time exibia um estilo de jogo ofensivo, vibrante e vistoso, digno de verdadeiros artistas do campo. Embora não tenham conquistado nenhum título importante naquela temporada, essa geração de jogadores gravou nos corações dos torcedores a imagem de uma equipe talentosa, uma convergência de algumas das maiores personalidades da história do futebol. Mas os holofotes eventualmente se apagam e, quando o apito final soou, cada um deles seguiu seu próprio caminho. Alguns se tornaram ícones imortais, outros caíram no esquecimento e outros sofreram tragédias devastadoras. Junte-se a nós enquanto exploramos a vida dos 13 jogadores daquele time. Alex Stepney era um goleiro confiável. Na temporada de 1970-1971, aos 28 anos, Stepney estava no auge de sua carreira. Ele não era apenas um goleiro com reflexos excepcionais, mas também uma figura imponente na defesa. Stepney era conhecido por sua capacidade de ler o jogo e, em particular, por seus gritos de ordem que ecoavam por todo o Old Trafford. Em um time ofensivo, o papel de Stepney se tornava ainda mais crucial, já que ele frequentemente enfrentava contra-ataques perigosos. Curiosamente, Stepney também era um dos poucos goleiros de sua época a quem era confiada a cobrança de pênaltis, graças aos seus chutes potentes, um testemunho de sua versatilidade e força mental. Após aquela temporada, Stepney continuou sua ligação com o Manchester United, testemunhando os períodos mais turbulentos do clube, incluindo o rebaixamento em 1974 e o subsequente processo de reconstrução. Ele deixou Old Trafford em 1978, após se tornar o goleiro com mais gols na história do clube, 2 gols, e deter o recorde de jogos disputados até ser posteriormente superado. Fora dos gramados, a vida de Alex Stepney assumiu um caráter bastante interessante e tranquilo. Ele tentou a sorte administrando um pub, mais tarde, tornou-se apresentador de rádio, usando sua voz potente para analisar jogos de futebol. O contraste entre um goleiro impetuoso e um comentarista calmo e perspicaz no rádio era motivo de deleite para os torcedores. Agora, aos 82 anos, Alex Stepney desfruta de uma aposentadoria tranquila. Ele ainda comparece regularmente a eventos do clube como embaixador, relembrando histórias de uma era gloriosa. Jimmy Rimmer, então com apenas 22 anos, aceitou o papel de uma sombra discreta no banco de reservas. Na temporada de 1970-1971, Rimmer disputou 20 jogos, um número considerável para um goleiro reserva, demonstrando seu talento extraordinário. Ele possuía reflexos rápidos e uma compostura notável para sua idade. No entanto, a sombra avassaladora de Stepney fazia com que Rimmer sempre desejasse seu próprio espaço, onde pudesse ser reconhecido como o goleiro titular, e não apenas como um substituto. Essa ambição levou Rimmer a deixar o Old Trafford para jogar no Arsenal e, posteriormente, ao auge de sua carreira no Aston Villa. A trajetória de Rimmer é um testemunho de perseverança. Ele conquistou a prestigiosa Copa da Europa com o Aston Villa em 1982. Embora, ironicamente, tenha tido que deixar a final mais cedo devido a uma lesão, sua vida não foi ostentosa aos olhos da mídia. Após se aposentar dos gramados, Rimmer escolheu o caminho de treinador de goleiros, transmitindo discretamente sua experiência para a próxima geração em clubes como o Swansea e até mesmo trabalhando na China. Sua vida é a imagem de um trabalhador diligente, que não busca fama ou glória, mas se concentra em valores práticos. Rimmer é a personificação dos heróis silenciosos, aqueles que acreditam que a paciência será recompensada. Agora, aos 76 anos, Jimmy Rimmer se aposentou completamente do futebol, vivendo uma vida tranquila com sua família, satisfeito com a carreira que construiu com trabalho árduo e perseverança. Tony Dunn, o zagueiro irlandês de 29 anos, protegia a lateral esquerda. Naquela temporada, Dunn personificava resistência e velocidade. Ele era comparado a um homem sem pulmões, contribuindo incansavelmente tanto para o ataque quanto para a defesa.
com seu estilo de jogo diligente, discreto, porém altamente eficaz. Dunn era um pilar confiável, permitindo que os craques do ataque brilhassem. Ele era o tipo de jogador que raramente recebia os maiores aplausos, mas era sempre o primeiro nome que o técnico incluía na escalação inicial. A consistência de Dunn era uma fonte de moral para toda a equipe nos momentos mais difíceis. Após deixar o Manchester United, Dunn passou os últimos anos de sua carreira no Bolton Wanderers, antes de se mudar para os Estados Unidos para jogar. Sua vida após a aposentadoria foi um contraste gritante com a agitação do futebol. Dunn escolheu um estilo de vida recluso, abrindo um centro de prática de golfe indoor em Altrincham, longe dos holofotes da mídia. Era um homem de família, humilde e reservado, raramente mencionando suas medalhas ou títulos. O contraste entre um lateral rápido e agressivo em campo e um homem tranquilo, que amava a serenidade do golfe na vida real, é um aspecto interessante de seu perfil. No entanto, essa jornada tranquila chegou ao fim em 8 de junho de 2020. Tony Dunn faleceu aos 78 anos, após anos lutando contra uma doença. Sua morte deixa uma tristeza imensurável, lembrando-nos de uma lenda silenciosa que dedicou toda a sua juventude à camisa vermelha. David Sadler, de 24 anos, assumiu a responsabilidade pela zaga e se revelou um jogador verdadeiramente versátil. Apesar de atuar como zagueiro, Sadler possuía a mentalidade de um meio-campista e a capacidade de finalização de um atacante. Na temporada 70/71, disputou 32 jogos, atuando como uma peça fundamental entre o meio-campo e a defesa, permitindo que o United transitasse rapidamente para o ataque. Sadler não era apenas um pilar defensivo, mas também um trunfo tático crucial, disposto a avançar para surpreender os adversários. Sua inteligência e adaptabilidade representavam a filosofia do futebol moderno que surgia na época. Após deixar o Old Trafford para jogar no Preston North End, a carreira de Sadler chegou ao fim gradualmente devido a lesões persistentes. O preço de sua dedicação destemida ao futebol. Quando as luzes se apagaram, Sadler passou por uma transformação espetacular. Em vez de seguir carreira como treinador, como muitos de seus companheiros de equipe, ele se voltou para os negócios, tornando-se diretor de uma associação de construção e, posteriormente, aventurando-se no ramo de TI. Sua vida é um testemunho de sua inteligência e notável capacidade de adaptação. De um jogador versátil em campo a um empresário de sucesso. A compostura e o pensamento estratégico que adquiriu no futebol se traduziram perfeitamente em sua vida pessoal. Agora, aos 78 anos, David Sadler desfruta de uma aposentadoria plena, aparecendo ocasionalmente como secretário da Associação de Ex-Jogadores do Manchester United, continuando a cuidar e a se conectar com seus antigos companheiros de equipe. Francis Burns era um jovem talento promissor ao lado de veteranos experientes na defesa. Aos 22 anos, o jogador escocês possuía um espírito guerreiro, jogando agressivamente e sem medo do contato físico. Em suas 20 partidas naquela temporada, Burns demonstrou uma maturidade notável, tornando-se uma linha de defesa confiável. Apesar de enfrentar frequentemente uma forte concorrência por uma vaga no time titular, o espírito combativo de Burns sempre lhe rendeu o respeito dos torcedores. Ele personificava o espírito da juventude e o desejo de provar seu valor em meio a uma galáxia de estrelas em Old Trafford. No entanto, a carreira de Burns no United não durou para sempre. Lesões devastadoras no menisco prejudicaram seu progresso, forçando-o a se transferir para o Southampton e o Preston North End. Deixando o futebol de alto nível, o destino levou Francis Burns por um caminho inesperado. Ele emigrou para a Austrália e depois retornou à Inglaterra, trabalhando em uma fábrica. A vida de Burns após o futebol foi uma dura realidade. Uma realidade em que ele teve que realizar trabalhos braçais para sobreviver. Muito diferente de sua antiga glória. Mas foi nessa simplicidade que se viu a resiliência de um homem que nunca se rendeu à adversidade. Não mais uma estrela do futebol. Ele se tornou o pilar de sua família, vivendo a vida de um trabalhador comum, porém íntegro. Hoje, aos 76 anos, Francis Burns se aposentou, vivendo uma vida tranquila, longe do frenesi da mídia. Um fim sereno para um guerreiro que um dia deu tudo de si. Ian Urie é outra peça crucial no quebra-cabeça defensivo. O zagueiro escocês de 31 anos, vindo do Arsenal,
e trazendo consigo uma considerável experiência. Uri traz a maturidade necessária para uma defesa em transição. Na temporada 70/71, apesar de ter jogado apenas 13 partidas, a presença de Uri serviu de exemplo para os jogadores mais jovens. Ele era conhecido por sua alta estatura e excelente jogo aéreo, embora às vezes fosse criticado por sua lentidão de reação. Ian Ure era um jogador que atuava com compostura e experiência, aceitando um papel de apoio para que seus companheiros pudessem brilhar. Após deixar o Manchester United para retornar à Escócia e jogar pelo St. Mirren, Ian Ure escolheu um caminho pós-carreira muito singular, completamente alheio ao futebol. Tornou-se assistente social, especializando-se no trabalho com jovens problemáticos e em instituições correcionais. Essa decisão reflete uma profunda alma humanista, escondida sob a aparência robusta de um zagueiro. Se em campo ele impedia os adversários de marcar gols, for a deal, impedia que jovens se afundassem no vício. Foi uma bela transição de um papel defensivo em campo para um papel defensivo para a sociedade. Agora, aos 84 anos, Ian Ure vive uma vida tranquila em sua Escócia natal, satisfeito com o legado silencioso que construiu nos corações das pessoas que ajudou, uma conquista talvez mais significativa do que qualquer troféu. Bobby Charlton, a alma, o coração e a mente da equipe. Aos 33 anos, Charlton continuava sendo um brilhante armador, com arrancadas incansáveis e um famoso chute de longa distância foguete. Com 42 jogos e 5 gols, ele não era apenas um craque, mas também um símbolo do espírito de nunca desistir após o desastre de Munique. O estilo sereno e fair play de Charlton o tornou um verdadeiro cavalheiro em campo, uma lenda respeitada por todos os adversários. Após deixar o United, Bobby Charlton tentou a sorte como treinador no Preston, mas não obteve muito sucesso, pois seu talento inato era difícil de descrever em palavras. Ele retornou a Old Trafford, não para jogar, mas para se tornar membro do conselho administrativo e embaixador global do clube. Por décadas, a imagem de Sir Bobby, com seus cabelos grisalhos nas arquibancadas VIP, tornou-se parte sagrada do Teatro dos Sonhos. Ele viveu uma vida exemplar, dedicando-se a atividades de caridade e servindo como um farol de ética profissional para as gerações mais jovens de jogadores. Parece que a grandeza e o caráter nobre estavam plenamente incorporados em sua vida. No entanto, as leis da natureza não poupam ninguém. Em 21 de outubro de 2023, o mundo do futebol ficou chocado e entristecido com a morte de Sir Bobby Charlton, aos 86 anos, após lutar contra a demência. Sua morte não é apenas uma perda para sua família e seu time, mas também marca o fim de uma das eras mais gloriosas e humanas da história do futebol. Willie Morgan era o ponta-direita, um meio-campista escocês de 26 anos com um estilo de jogo artístico. Morgan herdou a lendária camisa número 7, embora às vezes usasse um número diferente quando Best jogava, trabalhando dribles deslumbrantes e cruzamentos precisos. Na temporada 70/71, ele jogou 25 partidas e marcou 3 gols, contribuindo com criatividade incansável para o ataque. Com seus longos cabelos românticos e estilo elegante, Morgan era comparado a uma estrela do rock jogando futebol, representando a efervescente cultura pop da época. A carreira de Morgan passou por muitos altos e baixos, com transferências para Burnley e Bolton. Sua vida pessoal foi tão vibrante quanto seu estilo de jogo. Morgan nunca teve medo de expressar suas opiniões, chegando a ter conflitos públicos com a diretoria e os treinadores. Após se aposentar, tornou-se figura frequente na mídia, aventurou-se no ramo hoteleiro e sempre manteve um comportamento charmoso e elegante. O espírito livre e um tanto rebelde que demonstrava em campo se estendeu à sua vida pessoal, fazendo dele um homem que aproveita a vida à sua maneira, sem restrições. Agora, aos 80 anos, Willie Morgan ainda conserva seu sorriso arrogante, frequenta festas de ex-jogadores e vive confortavelmente graças a investimentos inteligentes. Um final feliz para o outrora romântico playboy. Pat Crerand, um meio-campista central de 31 anos, desenvolvava a função de volante e armador recuado. Crerand não era veloz, mas possuía uma apurada consciência tática e a capacidade de distribuir passes longos precisos. Ele também era conhecido como o guarda-costas de George Best, sempre pronto para se atirar em qualquer dividida para proteger seu talentoso e jovem companheiro de equipe de ser atacado.
A resistência e a lealdade de Crerand foram forças de união cruciais na equipe do United naquele ano. Após se aposentar dos gramados em 1971, Crerand nunca abandonou o futebol. Tentou a carreira de treinador, mas logo percebeu que sua verdadeira vocação era atrás do microfone. Tornou-se um comentarista renomado, a voz oficial da MUTV por décadas. A vida de Crerand era intrinsecamente ligada a um amor extremo pelo Manchester United. Ele sempre defendeu seu time das críticas na televisão com a mesma paixão com que costumava dar carrinhos em campo. Sua franqueza, sinceridade e humor o tornaram uma figura particularmente querida. Hoje, aos 85 anos, Pat Crerand continua saudável. Acompanha o desempenho dos Red Devils e, occasionalmente, oferece comentários perspicazes, provando que o sangue dos Red Devils nunca deixou de correr em suas veias. Nobby Stiles era outro guerreiro no meio-campo, um jogador de 28 anos com uma aparência inconfundível. Baixa estatura, dentes faltando e miopia severa. Mas, por trás dessa aparência, escondia-se um tigre feroz. A temporada 70/71 foi a sua última no United, 17 jogos. Mas o espírito de luta de Stiles permaneceu intacto. Ele era um terror para todos os meio-campistas adversários, com seus desarmes agressivos e marcação implacável. Stiles não jogava futebol com técnica. Ele jogava com um coração ardente e uma coragem extraordinária. Após deixar o United, Stiles passou por Middlesbrough e Preston antes de se tornar treinador, onde desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da lendária classe de 92 de Sir Alex Ferguson. No entanto, sua vida após os holofotes foi repleta de dificuldades. Ele teve que vender suas medalhas mais valiosas, incluindo a da Copa do Mundo de 1966, para sustentar sua família. Nos últimos anos, Stiles lutou contra o câncer e a demência, uma consequência devastadora de seus antigos cabeceios. A imagem de um açougueiro em campo contrastava fortemente com a imagem de um senhor gentil, tão devotado à família que sacrificou todos os seus gloriosos troféus. Essa comovente jornada chegou ao fim em 30 de outubro de 2020, quando Nobby Stiles faleceu aos 78 anos. Ele se foi, mas seu sorriso radiante e desdentado, ao erguer a taça de ouro, permanecerá para sempre como a mais bela imagem de dedicação altruísta. George Best era a estrela mais brilhante, um gênio do futebol. Em 1970-1971, aos 24 anos, Best ainda era uma força sobrenatural, com 18 gols em 40 partidas. Ele hipnotizou o mundo com seus dribles mágicos, transformando os zagueiros adversários em palhaços. Best não apenas jogava futebol, ele dançava com a bola. Ele era o quinto membro dos Beatles, o primeiro astro pop do futebol mundial. O talento de Best era um dom divino, mas também uma maldição em seu destino. A carreira de Best, posteriormente, tornou-se uma espiral descendente de alcoolismo e noites intermináveis de festas. Ele deixou o United antes dos 28 anos, vagando por uma série de clubes, da América à Escócia, mas nunca recuperando sua antiga glória. A vida pessoal de Best foi uma tragédia amplamente explorada pela mídia. Mulheres bonitas, escândalos, falência e doenças. Ele personificava a contradição extrema, um anjo em campo e um homem fraco e solitário na vida real. Tentou superar seu vício, chegando a se submeter a um transplante de fígado, mas o alcoolismo continuou a atormentá-lo. Finalmente, em 25 de novembro de 2005, George Best faleceu aos 59 anos devido à falência múltipla de órgãos. Sua morte foi um grande choque, mas também uma libertação para uma vida talentosa, porém fadada ao infortúnio. A frase Maradona bom, Pelé melhor. George Best permanecerá para sempre como seu legado imortal. Denis Law, o rei de Old Trafford, era a peça que faltava para completar o santo trio. Naquela temporada, aos 30 anos, Law ainda demonstrava seu temível instinto matador, com 15 gols em 28 partidas. Ele era conhecido por seu posicionamento, cabeceios potentes e astúcia na área. Law jogava com o orgulho e a arrogância de um rei, sempre sabendo brilhar quando o time mais precisava dele. Seu espírito de luta aguerrido era uma inspiração para toda a equipe. O destino pregou uma peça cruel em Law, quando ele se transferiu para o rival Manchester City. E foi ele quem marcou o histórico gol de calcanhar contra o United em 1974. Indiretamente condenando seu antigo time ao rebaixamento.
O momento em que ele não comemorou, com o rosto cabisbaixo e tomado pela angústia, tornou-se um símbolo de lealdade atormentada. Após se aposentar, Dennis Law voltou a trabalhar para a mídia e viveu uma vida de absoluto respeito. Ele venceu um câncer de próstata e agora, aos 84 anos, apesar de ter sido diagnosticado com demência mista, Dennis Law mantém um espírito otimista. Sua estátua, ao lado de Best e Charlton, em frente ao Old Trafford, será para sempre um testemunho de uma era de ouro, e ele continua a viver sua velhice, cercado pelo amor de sua família e fãs em todo o mundo. Brian Kidd era um atacante promissor de 21 anos. Tendo marcado na final da Taça dos Campeões Europeus de 1968, no dia do seu 19º aniversário, Kidd iniciou a temporada de 70/71 com grandes expectativas e contribuiu com 8 gols. Ele possuía a velocidade, a técnica e a precisão de um atacante moderno. Apesar de sempre viver à sombra das lendas do ataque da equipe, Kidd ainda conseguiu deixar sua própria marca através de muito trabalho e uma postura profissional. Após deixar o United, Kidd teve uma carreira de sucesso como jogador no Arsenal e no Manchester City. No entanto, seu maior legado reside em sua carreira como treinador. Ele se tornou o braço direito de Sir Alex Ferguson durante os estágios iniciais do domínio do Manchester United na Premier League, desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento da classe de 1992. O destino o levou a se tornar auxiliar técnico do Manchester City, ajudando a equipe a alcançar novos patamares. Brian Kidd é uma figura rara, respeitada por ambos os lados de Manchester. Ele foi uma ponte entre gerações, um mentor dedicado por trás do sucesso de muitas estrelas. Agora, aos 75 anos, Brian Kidd está descansando para tratar problemas de saúde, mas seu legado no desenvolvimento de jovens jogadores e na filosofia do futebol continua a fluir nas veias do futebol inglês contemporâneo. John Aston Jr., um verdadeiro prodígio de Old Trafford. Na temporada 70/71, aos 23 anos, Aston carregava um fardo invisível, porém pesado. A sombra de seu grande pai, John Aston Sr., uma lenda do United na década de 1940. Mas Aston Jr. não foi ofuscado pelo pai. Com sua velocidade estonteante e jogo diligente na ala esquerda, ele foi o herói desconhecido da gloriosa noite europeia de 1968. Em 1971, apesar da forte concorrência por sua posição, Aston continuava sendo um trunfo estratégico. Um jogador dedicado, sempre pronto para dar espaço para George Best brilhar. Ele representava humildade e lealdade, uma beleza clássica do futebol inglês. Após deixar o United em 1972, a carreira de Aston passou por clubes como Luton Town, Mansfield Town e Blackburn Rovers antes de sua aposentadoria. Longe dos holofotes, Aston escolheu uma vida completamente simples, talvez até incomum, para um ex-campeão europeu. Ele retornou a Manchester e abriu uma loja de animais. A imagem de um ex-vencedor da Liga dos Campeões atrás de um caixa, dando conselhos sobre ração para cães e gatos e cuidando de aquários, tornou-se uma bela anedota sobre a natureza simples das estrelas do futebol de outrora. Ele não viveu da glória passada, mas encontrou alegria nas coisas mais simples. Agora, aos 77 anos, John Aston Jr. desfruta de uma velhice tranquila. Ele raramente aparece na mídia, mas sempre que é mencionado, os torcedores do United se lembram de um incansável que provou que o filho de uma lenda também pode escrever sua própria lenda. Carlo Sartori foi o primeiro jogador estrangeiro, não britânico, na história moderna do Manchester United. Embora nascido na Itália, Sartori cresceu em Manchester, possuindo uma interessante mistura: a dedicação de um operário inglês com um toque de espontaneidade e travessura mediterrâneas. Durante a temporada de 70/71, ele desempenhou principalmente o papel de um super-reserva, um coringa que entrava em campo para desestabilizar as defesas adversárias com sua técnica individual refinada e seu físico pequeno e ágil. A trajetória de Sartori após o futebol foi uma jornada de volta às suas raízes. Depois de deixar o United, ele tomou uma decisão ousada: retornar à Itália para jogar pelo Bologna, Lecce e Rimini, realizando o sonho de jogar em sua terra natal. Após se aposentar, sua vida tomou um rumo diferente, mais prático. Em vez de se tornar treinador, Sartori retornou aos negócios têxteis da família e, posteriormente, trabalhou na administração hoteleira. Sua carreira foi um ciclo fechado entre a Inglaterra e a Itália, entre o futebol e a vida cotidiana.
Hoje, aos 77 anos, Carlo Sartori vive uma vida feliz, sendo frequentemente convidado para encontros de ex-jogadores. Ele é um testemunho vivo do intercâmbio cultural no futebol, um pioneiro que abriu caminho para a chegada de jogadores internacionais ao Old Trafford décadas depois. Alan Gowling era um fenômeno intelectual no mundo do futebol da época. Durante a temporada de 1970-71, o jovem de 21 anos não só marcava gols em campo, como também fazia a lição de casa. Gowling foi um dos raríssimos jogadores que atuavam profissionalmente em alto nível e, simultaneamente, cursavam economia na Universidade de Manchester. M. Campo. Gowling jogava com a cabeça, literal e figurativamente. Ele não era particularmente rápido ou forte, mas seu posicionamento e capacidade de leitura de jogo eram incrivelmente inteligentes. Ele representava o arquétipo do jogador intelectual, quebrando o estereótipo de jogadores que dependiam apenas da força bruta. A carreira de Gowling foi posteriormente bastante bem-sucedida no Newcastle United e no Bolton Wanderers. Curiosamente, seu raciocínio lógico, aprimorado por sua formação em economia, mostrou-se perfeitamente adequado à sua vida após a aposentadoria. Em vez de enfrentar dificuldades financeiras como muitos de seus contemporâneos, Gowling fez uma transição tranquila para o mundo dos negócios. Tornou-se diretor de uma grande empresa química e um respeitado comentarista de futebol na BBC Radio Manchester, conhecido por suas análises perspicazes, concisas e academicamente rigorosas. Agora, aos 75 anos, Alan Gowling continua sendo uma voz familiar para os ouvintes em Manchester. Sua vida é a resposta mais convincente para o equilíbrio entre paixão e carreira, esporte e conhecimento. E serve como um exemplo brilhante para jovens jogadores sobre a importância do aprendizado.